Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Ontem, dando um passo nesse conhecimento de Jesus, lembra daquilo que a gente falava exatamente ontem. A alma cristã toma a generosa resolução de seguir Jesus Cristo através de todas as contrariedades e de todas as humilhações. Não te deixes levar nem pelos aplausos, nem pelo desprezo dos homens. Seja qual for o juízo dos teus semelhantes, tu não deixas de ser o que és. Já deves conhecer a inconstância das criaturas. Calcam hoje o pó que ontem tinham levantado. Hoje, vamos dizer assim, nos levanta, nos exalta, tudo mais, amanhã pisam na gente. Então, é assim que ele está querendo dizer. Então, em resumo, temos que sempre lembrar de que ninguém sobre a terra deu por ti uma gota de sangue, e Jesus o derramou todo para te salvar. Foi um pouco da colocação de ontem. Então, estou fazendo questão de fazer essa leitura porque é muito rico essas informações, e nesse processo de desapego do mundo, de conhecer Nossa Senhora, de conhecer Jesus Cristo, é muito importante que a gente conheça, saber mais a fundo quem é Jesus Cristo. E hoje a gente vai para a encarnação do Filho de Deus. Primeiro ponto, considera que desde a eternidade é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas subsistentes em uma única e mesma essência. Deus, para ser felicíssimo, não precisa sair de si mesmo. A sua essência é o oceano de todas as perfeições e, por isso, o princípio de uma bem-aventurança infinita. Todavia, como a bondade tende a comunicar-se, Deus quis, no princípio das coisas, criar os anjos e os homens, dotando-os de inteligência e de vontade, para que pudessem conhecê-lo e amá-lo, e nesse conhecimento e amor tivessem a sua felicidade. Mas essas criaturas tão queridas e tão privilegiadas foram rebeldes e ingratas para com o seu generoso benfeitor. É sempre bom, fiel, te lembrar das explicações do grande Santos. Deus não precisa de você para nada. Que Deus precisa do Padre Messias é mentira. Deus é Deus. Ele é feliz por Ele mesmo. E se eu não me salvar, Deus vai continuar sendo Deus e continuará sendo feliz eternamente. Se eu for infiel a Deus, a Jesus Cristo, se eu traí-lo, Ele continuar sendo Deus. Quem vai perder as graças sempre será eu. Deus não perde nada. Sempre bom ter isso em mente. Então a música que fala que Deus precisa de você, não, Deus não precisa. Ele quer precisar de você por um ato de bondade. Ponto. Só isso. Pecaram os anjos e pecou o homem. Os anjos, depois da sua falta, perderam a graça e a beleza, e repelidos do céu, foram lançados nas penas eternas, sem que lhes fosse concedido um instante só, para se arrependerem da sua ingratidão e detestarem a sua malícia. O homem, porém, cujo pecado devia mais atribuir-se à fragilidade da natureza que à malícia da vontade, vislumbrou no seu imenso castigo um raio de infinita misericórdia. Privado da graça e dos privilégios de que fora dotado, foi excluído da glória do paraíso. Esta sentença nem foi imediatamente executada, nem foi irrevogável. Ao mesmo tempo que infligiu o castigo à humanidade pecadora, Deus prometeu um Redentor, que, arrancando o homem do poder do pecado, lhe restituísse a graça divina e, com ela,
o direito à bem-aventurança eterna. Será possível que não te comovas diante desta prova da bondade de Deus? Pecam os anjos e peca o homem. Os anjos são punidos imediatamente e com todo rigor. O homem é perdoado e remido por causa do nome de Jesus. Esse que nós queremos conhecer e amá-lo. Segundo ponto. Considera que Deus, para reunir o gênero humano, escolheu o meio que mais claramente revelasse a sua misericórdia e a sua justiça. Ele tem um Filho unigênito. Jesus é infinitamente belo, infinitamente bom, infinitamente amável e, por isso, objeto de todas as suas complacências. Pois bem, o Eterno Pai decreta que esse seu Filho unigênito desça do paraíso, esconda sua glória e majestade sob o véu da natureza humana e depois de uma vida pobre e aflita, morra sobre o patíbulo da infâmia. O Filho de Deus, que nos amava com o mesmo amor infinito, sujeita-se espontaneamente a esse decreto e oferece-se ao Eterno Pai para realizar a grande obra da redenção, dizendo: sim, meu Pai, eu descerei do paraíso, aniquilarei a minha grandeza, passarei uma vida aflita, pobre, desprezada, morrerei em um mar de tormentos e de ignomínias, contanto que os homens sejam salvos. Sei que corresponderão a tanto amor com imensas ingratidões. Sei que terei por berço um presépio no meio de animais, e na hora da minha morte, uma cruz no meio de malfeitores. Sei que desprezarão os meus mistérios, blasfemarão o meu nome, escarnecerão da minha morte, insultarão o meu sangue. Sei tudo, meu Pai, mas amo-os infinitamente. Então, Jesus nos ama infinitamente. Terceiro ponto e último. Considera que depois de 40 séculos, 40 longos séculos, porque o tempo da escravidão é sempre longo, chegou a plenitude do tempo em que devia realizar-se a grande promessa da redenção. Então, enviou Deus o arcanjo São Gabriel a uma virgem chamada Maria, a mais pura, a mais santa, a mais bela, a mais humilde de todas as virgens, para lhe anunciar que ela havia de ser a mãe do Redentor. Maria, por completo seguro de que nela devia unir-se, por uma singular prerrogativa, a honra de mãe e flor de virgem, declara ao celeste mensageiro: eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E assim, um Deus feito homem, se o Filho de Deus se tivesse feito anjo, a sua humilhação seria sempre infinita, porque a criatura é infinitamente inferior ao seu Criador. Então, o nosso divino Jesus, o nosso amável Jesus, se fez homem para nos salvar por puro amor. E aqui fica um pálido exame de consciência para quem quiser fazer. Costuma agradecer ao Filho de Deus o amor que nos mostrou na sua encarnação? Medita alguma vez a infinita malícia do pecado, que só pelas humilhações e pela morte de um Deus pode ser expiada? Esforço-me por obter a virtude da humildade de que Jesus me deu exemplo tão eficaz nesse inefável mistério e que é a base de toda a vida espiritual? Como resisto aos ataques do orgulho? Afasto imediatamente as imagens e sentimentos de amor próprio e de vaidade? Pronuncio palavras em meu louvor? As minhas ações têm por fim
a estima das criaturas? Sou humilde nos meus pensamentos, nas minhas conversas, nos meus atos? Aceito com alegria, ou pelo menos com paciência, as palavras desagradáveis, as faltas de estima, as contrariedades, as calúnias? Recorro para obter a humildade ao coração humilíssimo de Jesus? E a dica aqui de leitura é a Imitação de Cristo, livro 1, capítulo 2. Livro 2, capítulo 5. Livro 3, capítulo 7, 8, 9 e 10. Aí, quem quiser meditar aí um pouco mais em casa. Salve Maria. Salve Maria.